Isaías 55, versículos 8 e 9. Diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Nós vamos começar hoje uma série de palavras que diz: Deus de recomeços. 4 domingos nós vamos falar sobre essa temática e nós vamos seguir um passo a passo para que nós possamos sair daqui ao final do mês de abril capacitados, habilitados para recomeçar a nossa jornada. Isaías 55 diz que o Senhor diz que os seus pensamentos são mais altos, são maiores do que os nossos pensamentos. E nós vamos, neste domingo, hoje, nós vamos começar por compreender quem Deus é. Para que nós possamos trilhar esse caminho, nós precisamos saber quem Deus é. Nós viemos desde janeiro com o pastor Brito falando sobre um plano de ação, início do ano. Estabelecemos a estratégia, olhamos para o horizonte, estabelecemos a visão. Ali entendemos quais áreas nós deveríamos atacar, ou nos preparar, ou cuidar, para que a nossa estratégia, a nossa jornada nos leve do ponto A ao ponto B, para que sejamos bem-sucedidos. No mês de fevereiro, o pastor Daniel falou sobre pôr os pés nas águas, dar o primeiro passo, dar os passos que foram projetados para que nós cheguemos a este horizonte, a este objetivo. E o que nós não poderíamos deixar de levar, nossos recursos que não podem faltar nessa jornada, de um ponto A para o ponto B. Em março, quantos lembram o que nós tratamos em março, mês passado? Queda não é fracasso. Nessa estratégia, nessa caminhada, podemos encontrar situações que nos levem a cair por vários motivos. Mas eu completo essa frase: queda não é fracasso, pois o nosso Deus é o Deus de recomeços. Nunca será um fracasso, porque o nosso Deus é o Deus que faz novas todas as coisas. Essa não é uma fala ou uma passagem para os fins dos tempos. É para sempre, para toda e qualquer circunstância onde enfrentamos lutas, aonde nós porventura tropeçamos, aonde encontramos qualquer tipo de resistência, e nós precisamos recomeçar, nos reposicionar, alinhar a visão. Todo plano estratégico precisa ser revisto, toda visão precisa ser alinhada, tudo que fizemos até aqui precisa ser analisado, precisa ser de alguma forma refletido, para que nós possamos retomar a caminhada, caso tenhamos saído do curso. Mas nós vamos hoje primeiro entender por que Deus é um Deus de recomeços. Por que Deus se digna a vir até nós, a interferir na nossa jornada, para nos realinhar com o propósito? Nós precisamos saber quem é Deus e quem somos nós. Quais são os pensamentos de Deus, quais são os planos de Deus e quais são os nossos planos e os nossos pensamentos. Deus é Deus de recomeços, porque é Deus de planos, de propósitos. E não há um ser nesta terra que seja capaz de frustrá-lo nos seus planos.
porque Deus tem planos e não abre mão de cumpri-los, Deus nos permite recomeçar sempre que nós, por algum motivo, venhamos a tropeçar, a cair, a termos algum tipo de insucesso. É porque Deus tem seus planos que nós passamos por várias situações, algumas bem-sucedidas, outras não tão bem-sucedidas, mas o Senhor intervém e nos proporciona um recomeço. Pode ser um tronco como aquele tronco ali passado na motosserra. Pode ser uma árvore que passou pelo fogo, pelo incêndio, o mais poderoso possível. O Senhor faz brotar um renovo. Paulo, quando prega, e aquele jovem que cai da janela, ele cai da janela e é dado como morto por muitos. Paulo desce, encosta o ouvido e diz: há vida nele ainda. Quantos têm a vida de Deus em si aqui? Quantos receberam o Espírito Santo de Deus? Quantos foram salvos pelo poder do Espírito Santo? Ainda que morra, viverá. Esse é o plano de Deus para a sua vida, meu irmão. Ainda que morra, viverá. A morte não é mais o seu fim. A morte não é mais morte. A morte é promoção. Porque o plano de Deus se cumpre na minha e na sua vida. Deus estabeleceu um plano para nós. Porque os pensamentos de Deus são mais altos do que os nossos. Deus fundou o universo. Deus sustenta o universo na palma da sua mão. Certa feita, eu estava num evento, um workshop de louvor lá na Serrinha, na igreja do Parque Amazônia. E a pastora Alda Célia falou uma frase que eu guardo até hoje, tem mais de 10 anos. Ela disse: se Deus sustenta o universo na palma da sua mão, por que te preocupas? Se Ele sustenta o universo na palma da sua mão, por que você está aflito? Nenhuma arma forjada pelo inimigo prosperará contra você. Porque entre você e a arma do inimigo está Jesus. Para chegar em você, tem que passar por Jesus. Para chegar na sua empresa, no seu negócio, tem que passar por Jesus. E Ele é a nossa blindagem, é a nossa proteção. Por isso, hoje, nós vamos caminhar para essa compreensão de quem Deus é. E por que Deus é um Deus de recomeços? Deus não vai se deixar frustrar nos seus planos. Nem por nós, nem por ninguém. A série Deus de Recomeços está lá em Apocalipse capítulo 21, versículo 5, parte A. Ainda na parte A que diz: eis que faço novas todas as coisas. Nós vamos enfocar em nos reposicionar neste processo em que Deus nos inseriu, para que nós possamos ser bem-sucedidos, para que possamos ver todas as coisas cooperando para o nosso bem. E se você ler Romanos 8, 28, diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, porém, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Prosperará, tudo há de cooperar segundo o propósito de Deus. Quantos têm um propósito de Deus na sua vida? Levanta a mão para eu ver. Vamos nos alinhar ao propósito de Deus e todas as coisas hão de cooperar. Nada na nossa vida está desvinculado. O pastor acabou de falar aqui. Só um instante que eu vou beber água para descolar os lábios. Se eu tivesse ouvido a minha esposa.
Apocalipse 21, 5. Só o início do versículo, né? O Cordeiro que está assentado no trono diz: eis que faço novas todas as coisas. O pastor há pouco falou sobre tudo ou nada está fora, está desvinculado daquilo que nos céus foi estabelecido. Não há nenhum plano nosso que, desvinculado do propósito de Deus, possa prosperar. Possa prosperar não quer dizer dar certo. Porque há quem planeje, há quem faça, desvinculado daquilo que é a vontade de Deus, o propósito de Deus, e dá certo. Se for crente, ao final da história, vai estar entre os salvos, ainda que pelo fogo. Se for ímpio, trono branco, lago de fogo. Mas pode ter sido bem sucedido. Pode ter tudo dado certo. Tudo dado certo. Ou vocês acham que o ímpio não prospera? O ímpio não colhe vitórias? Nega a Deus? Mas é inteligente, é articulado, concatena as suas ideias, constrói. Aqui, ou na eternidade, é que nós vamos ver no que vai dar. Não há como. A pergunta é: quem veio primeiro? O homem e os seus feitos? Ou Deus que criou todas as coisas? Quem estabeleceu os fundamentos da terra? O homem que da terra foi criado, ou Deus que já existia antes que houvesse dia? Antes que houvesse dia, eu já era. Agindo eu, quem impedirá? Deus tem os seus planos e nenhum deles será frustrado. Porque Ele fundou a terra, Ele fundou o universo. Ele é o Criador de todas as coisas. Hebreus 11, 3, o que diz? Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Quem somos nós para estabelecermos, seja qual for o plano, e que possamos prescindir da unção, da direção do Senhor Deus Todo-Poderoso que fundou o universo? Como fazer prosperar? Sendo que abrimos mão da direção que vem daquele que tudo pode, daquele que conhece todas as coisas e daquele que nos formou do pó da terra. Temos uma vocação da parte de Deus. Não há nenhum de nós aqui que, quando concebido no ventre da sua mãe, não tenha sido antes estabelecido um propósito de Deus para a sua vida. Ninguém veio à luz para ver no que vai dar. Ninguém veio à luz nesta dimensão sem um propósito da parte de Deus. Todos nós temos os nossos dias escritos e determinados quando nenhum deles havia ainda. Todos nós temos um propósito da parte de Deus, um plano que Deus estabeleceu antes da sua concepção. Eu, você, fomos concebidos
logo em seguida, Deus estabeleceu um projeto para nós. Agora, de lá para cá, a palavra do Senhor diz, em Eclesiastes, Salomão diz, que Deus fez o homem perfeito, mas este entrou em muitos problemas. Desde o nosso nascimento, ou desde o ventre, enfrentamos lutas, cometemos erros e acertos. Alguns se acertaram com o propósito de Deus, outros ainda buscam o propósito de Deus, outros abriram mão do propósito de Deus, mas nenhum de nós estamos na posição que estamos, sem que o Senhor tenha nos dado a oportunidade de nos alinharmos com o propósito que Ele estabeleceu no ventre da nossa mãe. Planejamos, estabelecemos a visão, entendemos as nossas virtudes e as nossas debilidades, identificamos os nossos recursos, estabelecemos um projeto para a nossa vida. Deus está lá, consultamos o coração de Deus, estabelecemos o governo de Deus nesse projeto. Algo para nós. O Senhor não vai abrir mão de estabelecer as circunstâncias necessárias para que nós entendamos que nós precisamos dele em cada um dos nossos projetos. O Senhor vai criar circunstâncias sempre para que nós nos acertemos com o seu propósito. O Senhor sempre. Não há um cidadão na face da terra que possa dizer: o Senhor fechou os seus olhos para a minha jornada, o Senhor tapou os seus ouvidos para não me ouvir. Isaías 59 diz que o Senhor não tem a sua mão encolhida para que não possa salvar, nem surdos os seus ouvidos para que não possa ouvir. Isaías 59, 1. E diz: são os vossos pecados que afastam o Senhor da sua vereda. São os nossos erros, são as nossas falhas de avaliação, são as nossas dificuldades. Então Deus rasgará todo e qualquer projeto que não esteja alinhado com o seu propósito. Deus rasga todos os projetos que não tenham alinhamento com o seu propósito. Mas Deus não rasga como um rei cruel, que pega simplesmente faz de novo. Porque o nosso Deus é um Deus que nutre expectativas quanto ao nosso comportamento e às nossas respostas. Deus não é um Deus cruel que, ao nos ver tropeçar, Ele é um rei sanguinário que pisa na nossa cabeça. Você errou, não é digno. Deus é um Deus que tem expectativas quanto a mim e a você, meu irmão. E Deus está ali, esfregando as mãos, torcendo para que nós acertemos o propósito. E quando nós falhamos, o coração de Deus chora, porque não é essa a vontade de Deus para nós. Pai algum nutre qualquer tipo de indiferença em relação aos seus filhos, quando eles pecam, quando eles tropeçam, quando eles erram. Deus não é um Deus de exclusão, Deus não é um Deus cruel, que nos penaliza, tão logo nós cometamos algum erro. A palavra do Senhor diz em Lamentações que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e ela se renova cada manhã. Todos os dias, o Senhor recarrega o reservatório de misericórdia em nosso favor. Todos os dias, todas as manhãs.
Erga as suas mãos aos céus e o Senhor te responderá. O Senhor nutre expectativa em que nós o incluamos na nossa jornada. O Senhor é um Deus todo-poderoso que estabeleceu os fundamentos da terra, mas diz o salmista que este, assentado no seu trono, se inclina para ver como as coisas se dão nos céus e na terra. Não é um Deus inacessível, não é um Deus distante, não é um Deus que requer protocolos. Basta um coração compungido e contrito. Este não desprezará. Rasga com o coração cheio de lágrimas derramadas. Rasga, mas porque quer ver a nossa vitória. Rasga para que possamos começar de novo. Esse é o Deus que fundou o universo, que não abre mão dos seus planos e não abre mão de nós. Diz mais. Esse Deus, para estabelecer a sua vontade, Ele faz conosco como oleiro. Se precisar, Ele nos leva ao pó de novo. Se precisar, Ele quebra, Ele desfaz este vaso e faz de novo. Se precisar, Ele desforma para reformar. Se precisar, Ele destrói para construir. Se precisar, Ele começa de novo. Porque nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Ele não abre mão de nenhum deles. Nós podemos abrir mão, mas o Senhor não abre mão de nós. Jeremias capítulo 18. Jeremias 18, versos 4. 4 a 6. Jeremias 18, do 4 ao 6 diz: como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Nós somos o barro na mão do oleiro. Se esse vaso se deformar, Ele é poderoso para refazer, para desfazer e refazer tantas vezes quantas sejam necessárias. Por isso, queda não é fracasso, porque o nosso Deus é o Deus dos recomeços. Esse é Deus. Quais circunstâncias, quais situações levam ao Senhor a agir como esse oleiro? A primeira, falsas expectativas. Quando elegemos expectativas erradas, inadequadas, somos tomados de um sentimento de frustração na medida em que não são concretizadas. Nós somos seres, pessoas, homens, mulheres, ricos em criar expectativas. Judas criou expectativas em relação a Jesus. Judas queria que aquele que era o Messias, o ungido, viesse a restaurar o reino a Israel, subjugando o Império Romano. Ele, como um sicário,
homem de guerra, homem da guerrilha, achava que o Senhor, o Messias, o esperado, viria para, como um guerrilheiro, expulsar Roma de Israel. Frustrou-se. Porque aquele a quem achava que seria o guerrilheiro, o lutador, o libertador, veio para morrer. Veio para morrer como uma ovelha muda. Veio para derramar o seu sangue. Porque a sua vitória e o seu reino não são desta terra. Nenhum reino desta terra supera o reino de Deus. Ele diz a Pilatos: se o meu reino fosse daqui, os meus ministros me defenderiam. Mas ele não é daqui. Não vim para dar respostas aos que queriam militar contra Roma. Não vim para dar respostas àqueles que queriam subverter a ordem em Roma. Eu vim para derramar o meu sangue e triunfar na cruz do Calvário. Judas construiu um ídolo que o frustrou e morreu. Muitos de nós estabelecemos expectativas equivocadas. Há um livro do pastor Marcelo Almeida, né? Eu tenho ele, eu fui buscar ele, foi um dos primeiros livros que eu comprei quando eu converti. E eu falei, não é possível que eu ainda tenha esse livro aqui, né? 17 anos depois. E eu sei que ele é pequeno, fino. Eu fui na minha biblioteca lá, eu fui atrás dos pequenos, dos finos. Peguei assim, de bolo. E estava lá. A maldição das expectativas. A palavra do Senhor diz que maldito o homem que confia no homem. Salmo 118 diz: eu não confio em governos, eu não confio em príncipes, eu confio no Senhor. Expectativas equivocadas nos levam a mau sucesso dos nossos projetos e a intervenção de Deus. Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3. Eita, volta, vai. Versos 5 e 6. Diz, Provérbios 3, 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Um outro aspecto que move a mão de Deus para interferir no nosso projeto é a autoconfiança. Gênesis capítulo 11, do versículo 1 ao versículo 9, fala de Babel. Estavam ali homens reunidos, autoconfiantes, de edificar uma cidade, para si, para que não fossem espalhados pela terra. Em Gênesis capítulo 1, o Senhor diz: crescei, multiplicai, povoai a terra. Nimrod reúne o povo para que edificasse uma cidade, construísse uma torre que chegasse nos céus, para que não fossem espalhados pela terra. Deus veio e os confundiu. Como falei no início, sem Deus, tudo pode dar certo. E Deus sabia disso, ao ponto de mandar, olha, vai lá confundir, porque agora eles são um, e nada os impedirá de alcançar o seu propósito. Deus sabia que quando o homem se une no mesmo propósito, obstinadamente, eles conseguem
Deus não ignora os nossos ardis. E ele veio e confundiu a terra e se espalhou. Ou seja, os planos de Deus jamais serão frustrados. Ignorância, outro aspecto, que atrai a atenção de Deus. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que fala da pesca maravilhosa, eu vou ler ela aqui. Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, até o versículo 9. Diz assim: aconteceu que, ao apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos a ponto de irem a pique, quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros. Esses homens passaram uma noite inteira pescando, com todo o conhecimento de pescaria que eles tinham, mas ignoraram o poder de Deus. Lançaram as redes, não pela fé, lançaram as redes cientes que não iam pegar peixe. Lançaram as redes porque sabiam que não iam pegar peixe. E ao puxarem as redes e quase irem a pique, Pedro se dobra diante de Jesus e o reconhece. Senhor, perdoa-me, porque sou pecador. A ignorância daquilo que Deus pode, daquilo que Deus quer para mim, para a sua vida e para os nossos projetos, levam à intervenção de Deus. Fazermos tudo sem o conhecimento da vontade de Deus, sem o conhecimento daquilo que Deus estabeleceu para nós, na ignorância, nos faz mal-sucedidos. Nós passamos noites pescando sem nada capturar. Nós passamos dias após dias trabalhando sem nada edificar, porque não reconhecemos que dependemos de Deus, que existe um Deus que pode tudo, que existe um Deus que abre portas, que existe um Deus que fecha portas, que existe um Deus que abre o mar no meio para eu passar, que existe um Deus que para o universo para que o seu propósito se cumpra. A ignorância da Escritura é a ignorância quanto às promessas de Deus. Quem aqui conheceu Jesus sem as Escrituras? Quem aqui tomou conhecimento do Evangelho, da mensagem, do chamado de Jesus sem as Escrituras Sagradas? Levanta a mão. Quem teve uma experiência com Jesus, quem viu Jesus sem antes ter o contato com a Escritura? Cristo brota das Escrituras. Jesus brota da Escritura. Estar diante de Jesus é estar diante da palavra de Deus. Estar diante de Jesus é estarmos diante da vontade de Deus. A ignorância
move a mão de Deus para nos socorrer, para que não venhamos a só sobrar. E por último, exaustão. Os planos de Deus têm começo, meio e fim. Deus é um Deus de ciclos, Deus é um Deus de dispensações, Deus é um Deus de etapas. E cada uma delas tem começo, meio e fim. Cada uma delas, ainda que tenhamos cumprido todo o rito, ela vai se exaurir. E Deus vai interferir para nos tirar do ponto A para o ponto B, para que nós recomecemos essa jornada em outro patamar, em outro nível. Neste nível onde eu estou, enfrento lutas, batalhas, desafios, provações, situações, mas chega ao fim. Essa etapa passou e o Senhor quer me levar para outro nível. Aqui, algo novo vai acontecer? Não, são as lutas, todas elas, desafios, tentações, provações, só que num nível espiritual mais alto, num nível mais elevado. E eu também estou em outro nível. Se eu abrir mão de passar pelos processos, eu não vou crescer em revelação, em conhecimento, em poder de Deus. Cada um desses níveis, nada novo vai aparecer, mas vai aparecer num nível mais elevado. Porém, vai me encontrar num nível espiritual muito mais elevado do que eu estava no começo. Só que eu preciso mudar de fase. As estratégias não dão mais certo. Os recursos não são mais disponíveis. Mas nós podemos, numa vitória, porque colhemos vitórias, achamos que aqui está o meu lugar. O Senhor vai encerrar essa etapa. Os recursos irão faltar. E eu preciso recomeçar noutra etapa, noutra fase. Se eu insistir em permanecer nessa etapa do plano de Deus, tudo dando certo, vai começar a dar errado. Porque o calibre que eu uso nessa etapa não serve para a próxima. E Deus quer me fazer subir uma etapa. E muitos de nós não queremos. Cada etapa, cada projeto tem a sua fase de exaustão. Acabam os recursos. As estratégias não funcionam mais. Não tem jeito, tem que mudar de fase. E Deus quer nos fazer recomeçar noutra fase. E nós precisamos compreender isso. Elias, na caverna, quantos conhecem essa história? Lá em... Oi. Tá ruim, tem que ir lá pro acampa casa. A folha aqui ficou longe. Deu uma doída aqui nas quartas. Elias, na caverna, em 1 Reis 19, do 1 ao 21, lê lá. O que aconteceu antes dele ir para a caverna? Quem lembra? O que aconteceu antes, na vida de Elias, no ministério de Elias, antes dele fugir para o deserto e se esconder dentro de uma caverna? Estou ouvindo. Foi ameaçado, mas o que aconteceu até ali? Ele enfrentou os profetas de Baal. Ele fez cair fogo do céu num altar encharcado. Algo errado na vida de Elias? Não. Mas aquela etapa estava numa fase de transição, porque partindo dali, ele chama Eliseu. E enfrentou todos os profetas de Baal e fugiu correndo com a ameaça de uma mulher. Avisa para ele que eu vou matar ele. Eu não sei os irmãos aqui, mas quando a esposa da gente fala um negócio desse assim, me espera. Quando você chegar aqui, você vai ouvir. Eu passo mal. Eu vou pedindo para Deus enviar os anjos na minha frente. Acalma lá, Senhor. O Senhor me conhece, o meu coração.
ministério vitorioso, que se exauriu, ele pediu a morte. Mas Deus foi lá e falou o quê? O que tu fazes aqui? Além de você, tem mais 7.000 fiéis. Sai daí agora. Mas teve o seu tempo de depressão. Agora, por que nos submeter a isso? Por que nos submeter a isso? Primeiro, Deus não muda. Deus não muda. Deus não vai se adaptar ao meu e ao seu projeto de vida. Deus não vai mudar uma vírgula, porque Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Jó 42, 2 diz o quê? Eu sei que os seus planos jamais podem ser frustrados. Isaías 55, 11 diz: assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Jeremias 1,12: porque eu velo pela minha palavra, sobre a minha palavra, para a cumprir. E Malaquias 3,6: porque eu, o Senhor, não mudo. Adianta alguma coisa a gente tentar contornar o plano de Deus? Vai dar algo que preste, prescindindo da presença de Deus e dos planos de Deus? Por isso hoje, antes de começarmos essa caminhada, nós precisamos compreender quem Deus é. Deus não é o nosso santinho. Deus não é o nosso ídolo. Deus não é o nosso empregado. Deus não muda para se adaptar aos nossos projetos, nossos planos e o nosso modo de vida. Deus não muda. Sabendo disso, que Deus não muda, e que Ele é o Todo-Poderoso, e que Ele fundou o universo, e Ele estabeleceu os fundamentos da terra, adianta para nós resisti-lo? Conhecendo o Deus que nós temos, vamos perder tempo em fazer as coisas segundo a nossa carne manda, segundo a nossa mente manda, segundo os nossos próprios conceitos mandam? Conhecendo o Deus que nós temos? Eu sou o Senhor e não mudo, diz a palavra de Deus. Em Salmo 102, 25 ao 27, e vamos caminhando aqui para o fim dessa primeira ministração, corrigindo, alinhando a visão quanto ao Senhor que nós temos. Salmo 102, 25 ao 27. Em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como uma veste ou como roupa. Os mudarás e serão mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Esse é o Deus que nós cantamos aqui. Seu trono é o mais alto,
Seu trono é o maior. É para Ele. E de fato, seu trono é o mais alto. Seu trono é o maior. E nós nos rendemos a Ele. Essa é a verdade absoluta do nosso relacionamento com Deus. Segundo, por que nos submeter? Porque Deus quer nos fazer prósperos. Deus não estabeleceu os seus planos, os seus projetos, para simplesmente se deleitar. Olha como eu sou Deus. Olha como eu sou Deus. Quer conhecer Deus? Olhem para mim. Vejam as minhas obras. Eu fundei o universo para que todos saibam que eu sou Deus. Glórias a mim. Rendam-se a mim. Olha lá, Gabriel, todo mundo prostrado. Ha, 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 ha. Deus estabeleceu os fundamentos da terra para fazer o seu povo prosperar. Deus estabeleceu seus planos por nós, apesar de nós. Deus fundou todas as coisas e projetou o seu reino nesta terra por mim e por você. Deus tem de eternidade a eternidade cada um de nós no alvo dos seus planos, para nos fazer prósperos, para nos fazer parte, para que nós possamos ser úteis no seu plano eterno. Deus não elegeu animais, Deus elegeu o homem para cumprir o seu propósito nesta terra. Deus não estabeleceu animais para fazer cumprir o seu propósito nessa terra. Deus estabeleceu uma família para administrar esta terra. E nessa família existem filhos amados em quem o Senhor se compraz. Quando Jesus ouve ao sair daquela água, batizado, cheio do Espírito Santo, o Senhor diz: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Cada um de nós está inserido nele, na cruz do Calvário. Deus estabeleceu seus planos e olhou para o seu filho, e no seu filho ele nos incluiu nas suas promessas. Deus não estabeleceu os seus planos para se vangloriar. Todo o seu poder, todas as suas riquezas, todos os seus tesouros são separados para os seus filhos. Por isso, primeiro, os seus planos não vão ser frustrados. Os planos de Deus não vão ser frustrados, porque Ele é Deus e não muda. E nós vamos experimentar a glória das bênçãos de Deus, se nós compreendermos que essa é a vontade de Deus, que nós desfrutemos das suas bênçãos, que nós desfrutemos dos teus tesouros, que nós desfrutemos das suas riquezas, que nós desfrutemos do seu reino, que nós sejamos instrumentos de justiça nas suas mãos. Sabemos quem é Deus, sabemos que Ele fundou o universo, mas sabemos também que tudo foi feito para que nós tivéssemos vida abundante, nós experimentarmos as prosperidades do Senhor, que nós desfrutemos da companhia uns dos outros, que nós oremos uns pelos outros e que nós façamos brotar nesta geração, nesta dimensão, a glória dos filhos de Deus. Esse é Deus. Esse é o Deus Santo, que não obstante assentado no seu alto e sublime trono, inclina os seus ouvidos para nos ouvir, estende as suas mãos para nos salvar,
E nenhuma das nossas obras estão fora do alcance do olhar de Deus. Mas se eu e você, meu irmão e minha irmã, compreendermos quem de fato Deus é, experimentaremos o melhor desta terra. Se atentamente ouvirdes a minha voz, comereis o melhor desta terra. Deus quer fazer parte da sua jornada. Deus quer fazer parte da sua família. Deus quer fazer parte do seu negócio. Deus quer fazer parte do seu ministério. Deus quer fazer parte da relação com seus filhos. Deus quer fazer parte. Eis que estou à porta e bato. Se abrirdes a porta, entrarei e cearei contigo. O Senhor está à porta e bate. Salmo 139, o salmista diz que de modo assombrosamente maravilhoso o Senhor me constituiu. O Senhor me entreteceu no ventre da minha mãe, tecido a tecido, obra de um artesão, fio a fio, tecido a tecido, Ele nos constituiu, construiu no ventre da nossa mãe. Obras das mãos de um artífice, obras das mãos de um artesão, que a cada peça ele imprime nela seu amor e a sua glória. Nas mãos de Deus nós fomos construídos. Por isso, Deus tem propósito para nós. Deus tem plano para nós. Nós não devemos viver uma vida independente, porque Deus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. Deus tem um lugar especial, exato, do tamanho da sua vida, para encaixá-lo na glória do reino de Deus. Deus tem um lugar onde só você, meu irmão e a irmã, irá ser encaixado. Deus preparou esse lugar para você. Deus te conheceu. Deus te vocacionou. Deus estabeleceu um propósito para a sua vida. E os pensamentos de Deus por nós são pensamentos de paz e não de mal. Os pensamentos de Deus para conosco é de vitória e não de fracasso. Os pensamentos de Deus para nós é para edificação e não para destruição. O Deus em que nós servimos, o Deus que nós conhecemos hoje, o Deus que nos levanta do monturo e nos faz assentar entre os príncipes da nossa nação. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de que tudo quanto pedimos ou pensamos. Nós pedimos 10, o Senhor dá 100, porque Ele é um Deus generoso, mas Ele é santo, Ele é poderoso e não muda. O plano de Deus para a sua vida, José Ricardo, nasceu no coração de Deus e Ele vai cumprir. O plano de Deus na sua vida, Exaltina, nasceu no coração de Deus. No ventre da sua mãe você já tinha um propósito, e o Senhor não abre mão dele, porque Ele é Deus e não muda. Jovens, o Senhor tem um plano para a sua vida. Estabeleceu no ventre da sua mãe. Não importa quem era sua mãe, não importa quem era o seu pai, importa que o Senhor gravou no seu coração o plano de Deus para a sua vida. E você vai prosperar segundo o propósito de Deus. Nosso Deus é um Deus abençoador. E nós precisamos confiar na sua poderosa mão. Agindo Deus, quem impedirá?